Você faz ideia quais são as tensões disponíveis no Brasil? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O que é tensão elétrica? Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. A tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial, é definida como a energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica, ou seja, armazenada em cada coulomb de carga elétrica em um campo elétrico não nulo. Dessa maneira, essa grandeza física mede a diferença de potencial entre dois pontos. Sua medida é o volt, representação pela letra V, segundo o Sistema Internacional de Unidade. Por meio da tensão elétrica, acontece o movimento de cargas que resulta em uma diferença de potencial e, consequentemente, na geração de corrente elétrica. É isso que ocorre quando ligamos um aparelho eletrônico na tomada ao circuito elétrico dele. É aplicada uma diferença de potencial, fazendo com que os elétrons percorram o material condutor. Nós temos aqui algumas tensões mais comuns no Brasil. Podemos começar aqui por essa de 115 volts. Aqui mais na frente nós temos 127 volts. Em alguns setores, a variação de tensão ou a tensão do local é 127 volts, mas existe uma variação que ela pode ir até 140 e vir aqui abaixo de 100 volts. Isso é devido à variação na transmissão de energia. Tem local que você pode até ter 115 volts fixo, mas para isso é necessário adicionar àquela instalação equipamentos específicos para isso, como estabilizadores de energia. É um bom exemplo disso que eu estou falando. E para que eu preciso de uma energia estabilizada? Normalmente, os setores de informática e telefonia, na maioria dos casos, necessita de uma tensão ali que não possa oscilar nem para cima, nem muito para cima, nem muito para baixo. Diferente da instalação elétrica residencial, se de repente cai ali 40 volts ou aumenta 40 volts, para nós não teria grandes problemas. Mas aí para o setor de informática e telefonia, isso aí poderia gerar graves problemas. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. 115 volts, 127 volts, nós temos aqui 220 volts, 230 volts. Essa variação aqui também de 240 até 200 pode ser oscilação de tensão na região. Tem locais que isso aqui está próximo dos valores, mas na maioria dos casos nós temos oscilação na transmissão de energia. Aí temos aqui 254, 380 e 440 volts. Essas não são as únicas tensões disponíveis no Brasil, são as mais comuns, tá? De repente você vai encontrar aí tensões maiores do que nós temos aqui e menores do que nós temos aqui.
e oscilações aqui mais dentro da realidade, né? Por exemplo, muitas vezes você vai ter aqui 105, 106, 110 volts. Você vai ter aqui algo em torno de 116, 117 volts. Essas aqui apresentadas são as variações de pontos mais, como se fala, sem muita oscilação. Então a tensão, como nós observamos, ela é também conhecida por diferença de potencial entre dois pontos, e é justamente essa diferença de potencial que faz o seu equipamento ali funcionar, né? De acordo com para o que ele foi construído. Uma vez que você tem lá a tomada, seja ela 115 volts, e energiza ali um equipamento, ele vai funcionar devido a essa diferença de potencial, também conhecida por DDP. Ao visitar meus canais do YouTube, dando um joinha, ativando o sininho, compartilhando por seus amigos, nos enviando sugestões, o YouTube percebe que há uma interação entre o canal e os participantes e passa a divulgar tanto o canal quanto os vídeos para mais pessoas. Assim, toda vez que você entra no canal, que você assiste um vídeo, que você faz um comentário, que você dá um joinha, o YouTube entende isso como positivo e ajuda também a alavancar os canais. Se de repente você vê uma tensão, como o exemplo aqui, 220/380, o que poderia significar isso? Significaria que o 380 seria 380 volts, tensão de linha, e significaria que o 220 seria tensão de fase. Repetindo, 115 volts, 127 volts, 220 volts, 330, ou melhor, 230 volts, 240 volts, 254 volts, 380, agora sim, 380 volts e 440 volts. Essas são algumas das tensões disponíveis no Brasil. Eu poderei ter maior ou poderei ter menor, se de repente assim o local ou o estado tiver cargas que dependam dessas tensões maiores ou menores. Mas essas que eu estou apresentando aqui são as mais comuns que nós podemos encontrar no dia a dia, nas tomadas da nossa residência ou inclusive dos nossos comércios. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.